Começa de agora, tá? Bom dia a todos. Nós precisamos desse momento hoje para que a gente possa discutir um assunto de suma importância, que é a Previdência Municipal de Boa Viagem, nosso Instituto IPM, que precisa ser um instituto sadio, que precisa ser um instituto vivo e bem fortalecido, para que os nossos servidores públicos tenham a tranquilidade e a segurança de saber que estão contribuindo, não é, no dia a dia, nas suas atividades, nos seus recebimentos, nas suas receitas, para que no futuro possam também ser amparados por este mesmo IPM e que possam ter a garantia de uma aposentadoria certa, de uma aposentadoria segura, e, é claro, de terem aí esse conforto no momento que mais precisam. Isso é algo muito sério, que precisa ser tratado com muita responsabilidade, para que a gente possa ter a segurança de dias melhores, né? Então, nessa linha, o município, de acordo com a PEC 103, que trata da reforma da Previdência, que obrigou aos estados e municípios que têm instituto de previdência própria a regulamentar as normas para que a PEC seja respeitada, né, e que esses institutos continuem tendo aí sua regularidade previdenciária e que continuem sadios e em condições realmente de oferecer aos seus servidores essa segurança que é tão necessária para todo trabalhador. Todo trabalhador, em todos os lugares do mundo, precisa ter a segurança e a garantia de que as suas contribuições previdenciárias são e serão retornadas para este mesmo servidor em benefício nas suas aposentadorias, seja por idade ou seja por alguma outra modalidade prevista em lei. Portanto, eu gostaria de convidar para falar aqui sobre o projeto de lei da reforma da Previdência a advogada Isabel Cristino e o advogado Júnior Bonfim, para que pudessem esclarecer melhor e que a gente possa levar esse debate a público, né, de uma maneira cidadã, de uma maneira apartidária. É muito importante que esse debate seja feito realmente visando o bem e a segurança de todos os servidores públicos. E que a gente não confunda aí paixões partidárias ou ideológicas com a segurança e o futuro de cada servidor público. É uma responsabilidade muito grande que todos os gestores têm, todos os representantes da sociedade têm, em zelar pelo Instituto de Previdência do município, porque, de fato, faz toda a diferença na vida de cada servidor, de cada pessoa que faz a sua contribuição mensal para o Fundo de Previdência. Então, peço aí a doutora Isabel para iniciar a sua fala, né, e possa também nos contemplar com as informações pertinentes a esse projeto. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Uma vez que nós precisamos realmente que seja de domínio público, que esse debate aconteça de maneira muito transparente e de maneira muito clara, né? E que a gente não tenha aí maquiagens nesse debate, pelo contrário, que seja discutido à luz da verdade, à luz do respeito, à luz da responsabilidade de cada gestor e de cada representante do servidor, de cada representante das pessoas, dos munícipes de Boa Viagem. O nosso IPM, ele já tem aí 22 anos de criação, é um instituto sólido, é um instituto que, apesar de ter enfrentado muitas dificuldades, vem resistindo e vem conseguindo garantir aos seus contribuintes a garantia, a segurança, né, de que serão beneficiados com aquilo que é de direito. Então, é muito importante que a gente zele por isso, que a gente zele pelas garantias sociais e principalmente as garantias previdenciárias
que fazem realmente a diferença no momento que as pessoas mais precisam. Por favor, doutora Isabel, gostaria de pedir que a senhora explicasse para nós como está o projeto, colocasse aí todas essas informações para que a população possa entender o que nós estamos de fato discutindo. Bom dia a todos, bom dia Aline, bom dia aos colegas presentes, doutor Bonfim, aos amigos radialistas, bom dia aos munícipes que estão nos acompanhando pelas redes sociais, bom dia aos servidores públicos, a quem nós temos todo respeito. O nosso objetivo aqui é esclarecer pontualmente o que foi colocado nessa reforma e tentar, principalmente, não deixar dúvidas para as várias distorções que estão fazendo acerca do assunto, amedrontando os servidores de uma forma absurda, né? E eu reafirmo aqui que, primeiro, as colocações feitas no nosso projeto apresentado são parciais. Por quê? Porque nós não estamos mexendo nas aposentadorias, nós não estamos mexendo nas aposentadorias por idade, nas aposentadorias por tempo de contribuição. Isso implica que essa parte continua da mesma forma, um servidor que vai completar próximo, está próximo, e nada disso foi modificado. O que foi modificado e objeto de modificação? O que, por obrigação constitucional, não nos restou alternativas. E também uma atualização legislativa, tendo em vista que o nosso estatuto, ele é o Estatuto do Servidor, a Lei 951, ela também está absurdamente defasada, principalmente no tocante às pensões, a gente chega lá. A maneira didática que vai conduzir, eu peço ajuda ao Francisco José, até ao doutor Bonfim, vocês poderiam ir abordando um tema e a gente ir discorrendo da melhor forma para ficar bem claro para todo mundo. Ok. Doutor Júnior, gostaria de ouvir também o seu bom dia e dizer que estou muito feliz em poder estar participando desse momento aqui e só aceitei participar porque nós vamos fazer a coisa aqui de forma muito clara para poder explicar aos nossos amigos internautas também do FJ Notícias que eles podem mandar aí as suas perguntas, algumas dúvidas que eles porventura tenham, que nós deixemos escapar, para que a gente possa deixar rico esse debate, como disse a prefeita Aline. Quero agradecer a assessoria aí da prefeita, agradecer também a assessoria jurídica e gostaria até que tivesse mais profissionais que eu acredito que foram convidados que deveriam também estar aqui envolvidos para que a gente pudesse fazer um amplo debate. Mas como disse o doutor Júnior, vamos de forma muito sucinta, de forma didática, poder mostrar aquilo que realmente interessa ao servidor público municipal, porque os demais eu acredito que já estão assegurados pela Previdência quando houveram as modificações, a aprovação do projeto a nível federal, né, doutor Júnior? Exatamente. Meu bom dia a todos. Meu bom dia à líder maior, servidora número 1 do município de Boa Viagem, prefeita Aline Vieira. Bom dia à minha colega Isabel. Bom dia aos profissionais de comunicação aqui presentes, Francisco José, Fabiano Barros, Emanuele e todos os demais que nesse momento estão conectados conosco, e dizer da extrema importância desse debate. O que Boa Viagem está realizando agora é o que todo o país, por seus municípios, por seus estados e pela União, também tem feito, que é o debate sobre o futuro daquelas pessoas que dedicam-se a vida inteira ao trabalho e que, ao final de uma longa existência laboral, querem desfrutar do período de aposentadoria com a garantia de receber aqueles valores que a lei consagra. No caso
de Boa Viagem, eu poderia propor aqui a doutora Isabel para a gente fazer um bate-bolazinho sobre o assunto, onde a gente levantaria alguns pontos e obteria as respostas. Eu quero, inicialmente, colocar uma premissa de que nós poderemos ter, em relação a esse debate, 3 posturas. Uma primeira postura que eu chamo de insolência, que é aquela postura da rejeição, da revolta e dizer, eu não quero nem ouvir falar essa história, sou contra e pronto. Essa é a primeira postura. A postura número 2 é a postura da indiferença, que é aquela, eu não estou nem aí para esse debate, eu não quero nem saber. E a terceira postura é a postura da coerência, que é a de enfrentar esse problema de frente e procurar a solução mais adequada. E, para isso, a gente tem que responder algumas perguntas que, no debate, são jogadas para a opinião pública e que merecem respostas precisas. A primeira delas é que eu ouvi, se comenta muito, de que o IPM é municipal, então o município não precisa fazer qualquer alteração na legislação do IPM. Pergunto à doutora Isabel, é verdade isso, doutora? Ao município é facultado fazer ou não essa alteração, ou ele é obrigado por uma lei superior? Doutor Bonfim, primeiro é importante ressaltar, às vezes, porventura, alguém não sabe, o que é uma emenda constitucional. Emenda constitucional é a própria Constituição, porque ela é uma modificação na própria Constituição e passa a fazer parte dela. Então, eu comparo muito que é uma operação que é feita naquele corpo, fica aquela cicatriz, ela passa a fazer parte daquele corpo. A emenda constitucional ela não pode ser analisada separadamente da Constituição, porque passa a fazer parte dela. E a Constituição, ela é a nossa lei maior. Ela é a nossa lei aonde todos estamos vinculados, sim. E ela diz isso expressamente em alguns artigos pontuais. E quando se trata de previdência, ela também diz expressamente, através da 103, e ela pontuou, inclusive, pormenorizando estados, distritos federais, Distrito Federal e municípios. Foi uma reforma previdenciária que teve, que eu considero uma reforma vertical, no seguinte sentido, não foi feito com todo mundo de uma vez só, mas é obrigatório você fazer em determinados pontos. E, inclusive, os pontos ainda não tratados aqui no nosso projeto, a própria emenda constitucional, ela prevê um prazo de até 2 anos para os estados e municípios tratarem, que são as aposentadorias e as normas de aposentadorias que serão seguidas. Nós temos, sim, uma certa liberdade quanto a determinados pontos, quanto a outros, não. Quanto às regras de aposentadoria, o município vai ver seu número de aposentados ou de pretensos aposentados e poderá elaborar suas regras, não necessariamente cumprindo as regras de aposentadoria a nível federal. Mas outros pontos são, inclusive, inegociáveis. É o que está definido na 103 e, inclusive, o próprio governo federal já legislou no sentido de que, dando um prazo e cobrando o cumprimento deste prazo. Por exemplo, nós tivemos normas de aplicabilidade imediata. Dentre elas, a modificação do auxílio-doença e salário-maternidade, eles saíram de benefício previdenciário e passaram a ser estatutário. Isso significa que não é mais o IPM que paga, é o ente. Isso daí a reforma foi no dia 13 de novembro, dia 14 estava valendo. Certo? Inclusive, os nossos institutos pagaram proporcionais os auxílios que estavam vigentes naquela época, os 13 dias, a obrigação do ente passando posterior. Outra coisa também que nos foi imposta foi a alíquota e no patamar de 14%. Isso foi uma imposição.
E tá chegando. Isso é importante. Tá, isso é importante, doutora Isabel, ficar bem claro para as pessoas, né? Em outras, arrematando o que a senhora está dizendo. Primeiro, o município de Boa Viagem não tem a liberdade de dizer eu não vou apresentar esta lei. Ele é obrigado por um imperativo. Ele é obrigado. E nós temos a portaria 1348 da Secretaria de Previdência Social, que nos obriga e nos impõe o prazo de até 31 de julho deste ano aqui, fazer as alterações pertinentes. E ele elenca quais as alterações que nós temos obrigatoriamente que mexer. Repito, é a portaria 1348, ela foi publicada no dia 4 de dezembro de 2019 pela Secretaria Especial de Previdência Social do Governo Federal. E, na falta de cumprimento do que ali foi imposto, a própria administração federal nos impõe sanções administrativas imediatas. Compreendeu, Bonfim? Portanto, o município não lhe é facultado fazer ou não. E, ao final, no artigo 36 da própria emenda, ele diz que aos estados, aos municípios, etc. e tal, tem que referendar totalmente o que foi definido, e ele menciona os artigos que devem ser referendados. Isso significa, você não pode mexer, tem que ser o que aqui foi definido. É importante ressaltar isso, doutora Isabel, para que fique bem claro que não é uma opção da gestora do município encaminhar ou não encaminhar esse projeto de lei à Câmara. A regulamentação é obrigatória, sob pena, inclusive, de ter que responder aí juridicamente, judicialmente, caso não seja adequado a previdência do município a essa PEC, esse projeto de emenda constitucional, que de fato regulamenta e regula o sistema previdenciário no Brasil como um todo. Então, é importante que fique claro isso. Em nenhum momento nós tivemos a alternativa de escolher ou não se mandaríamos o projeto de lei. Eu queria aproveitar isso. Não, e só para esclarecer mais, e inclusive a própria Secretaria Especial de Previdência Social já menciona quais são as sanções imediatas para aquele instituto de previdência. E uma delas imediata nós temos que comprovar que cumprimos. Então, isso vai incidir ou não na permanência do nosso certificado de regularidade do IPM, que é o que nos possibilita a movimentação financeira do ente. Bom dia, prefeita. Bom dia, doutor Júnior. Bom dia, doutora Isabel, Francisca, enfim, todos que nos acompanham. Agora, transferindo para o pessoal de casa, que está nos assistindo, nos acompanhando também pelo rádio, para entender um pouco desse trâmite jurídico. A gente já entendeu que a prefeitura ela é obrigada pelo prazo, pela portaria 1348, a realizar essa reforma na Previdência Municipal. O próximo passo é a aprovação na Câmara. E caso esse projeto não venha a ser eventualmente aprovado, quais as consequências que podem surgir em decorrência dessa não aprovação? Doutor Isabel, doutor Júnior, prefeito. Pronto. Fabiano, seguinte, na verdade, quais os municípios que são obrigados a mandarem o projeto? Os municípios que possuem regime de previdência próprio. Nem todos os municípios do Brasil possuem regime de previdência próprio. Alguns dos nossos vizinhos, inclusive, é pelo regime geral e já estão nas regras do regime geral, quer queira, quer não. Aquelas regras de aposentadorias absurdas, as regras dos pontinhos, das pensões, dos auxílios, já estão valendo para essas pessoas, entendeu? Ele obriga quem tem regime próprio de previdência, que é o caso do nosso município. Mandamos a lei. A lei não é aprovada? Pronto. A obrigação da gestora, quanto poder executivo, é mandar a lei. Quando se manda um projeto desse, se pede um estudo atuarial. Esse estudo atuarial, ele vai
fundamentar a nossa alíquota, por exemplo, a mudança da nossa alíquota. A alíquota ela poderia ser progressiva ou fixa. A alíquota progressiva é permitida para os regimes de previdência próprio que comprovarem um superávit atuarial. Tem um estudo atuarial para aquilo ali. Se eu não tenho superávit atuarial, eu tenho um déficit atuarial. O meu estudo atuarial mostra que eu tenho um déficit atuarial, então eu tenho, por obrigação, adotar a alíquota fixa de 14%. 14% por quê? Porque eu não posso colocar a alíquota menor do que o regime próprio da União. Regime próprio da União. O regime próprio da União adota, pela própria 103, o percentual de 14%. Entendeu? Então, assim, se não for aprovada, infelizmente, o que imediatamente acontece? O nosso CRP, ele não vai conseguir ser renovado porque nós deixamos de cumprir algumas exigências legais constitucionais. Nós temos que comprovar isso daí perante a Secretaria de Previdência Social. Isso é a pequeno prazo. E a longo prazo? A longo prazo, eu te digo que corre-se o risco, inclusive, de extinção do próprio instituto. Por quê? Porque a conta não vai bater. Porque eu não posso ter igual o número de pessoas que pagam, que são a minha fonte de custeio, com o número de pessoas aposentadas. Porque não dá, não bate. Não vai fechar a conta. O que vai acabar acontecendo? E que não é coisa do outro mundo e que a própria emenda prevê a extinção do IPM. E o que vai acontecer? Os funcionários que já estão aposentados continuarão aposentados, sendo absorvidos pela União. E quem não se aposentou ainda vai se submeter às regras já válidas no regime geral. É isso que pode acontecer. E mais, agora sendo assim muito claro, a lei de improbidade administrativa, ela não é somente ativa por ato, ela também é por omissão. E está lá no artigo 10º da lei de improbidade administrativa, que diz que você poderá responder por improbidade administrativa por omissão. Eu tenho um estudo atuarial financeiro que justifica a alíquota que eu estou te sugerindo. Você não vai votar nela, eu sugiro o seguinte, é importante que você tenha algum tipo de estudo financeiro que justifique aquilo ali, porque a imediata consequência, imediata daqui a 5 anos, a 10 anos, é a sustentabilidade financeira do Instituto. Entendeu? Para você ter uma ideia. Daqui a doutora, Oi. Essa questão da alíquota, ela, geralmente quando se fala em reforma, um dos pontos que mais criticam é a questão da alíquota. Ah, mas vai ser descontado tantos por cento, enfim. Esse valor, então, para ficar claro, dos 14%, já é um valor praticado a nível, por exemplo, de INSS, do governo federal, e que, se eventualmente não existisse o IPM em Boa Viagem, os servidores que estivessem sendo amparados pelo governo federal estariam, nesse ponto, pagando esse mesmo valor de alíquota. É isso? Isso é um valor padrão a nível de Brasil? O que acontece? As alíquotas elas foram definidas de duas formas, a progressiva e a fixa. A progressiva ela vai subindo o percentual a cada nível de salário alcançado. De tanto a tanto, 7%. De tanto a tanto, sobe para 9%. De tanto a tanto, podendo chegar até a 22%. Podendo chegar até a 22%. Hoje ela é praticada no regime geral, a alíquota progressiva. Porque o nosso regime geral apresentou um estudo que ele não está deficitário. E realmente ele não é. Porque ele possui multifontes de custeio. As fontes de custeio do nosso IPM são tão somente o ente e o servidor. E o ente já possui uma alíquota suplementar. O servidor contribui, no caso hoje, com 11%, e o ente contribui com 13%, mais a alíquota suplementar de 12,26%. Então, o ente já contribui com 25,26%. São as nossas únicas duas fontes de custeio.
Tem também a compensação previdenciária, quando um servidor se aposenta que traz tempo do INSS e tal. Mas é diferente da União, que tem as contribuições das empresas privadas, as contribuições judiciais que são descontadas em juízo, tudo que você paga de INSS, os servidores que pagam o INSS, os servidores contratados, não concursados, contribuem para o INSS. Então, quer dizer, a nossa fonte de custeio, ela só tem duas, servidor e ente. Ela é limitada. Eles têm que apurar o dinheiro para pagar a folha, eles têm que apurar o dinheiro para sustentar todas aquelas aposentadorias, todas aquelas pensões. Voltando para as alíquotas. Hoje, funciona a progressiva a nível de regime geral. No regime próprio da União, dos servidores públicos federais, é aplicada a alíquota de 14%. Por quê? Porque a Previdência, a nossa Previdência, tanto a federal como a do nosso município, ela é contributiva solidária. O que significa isso? Só se aposenta quem contribui. Quem não contribui, não se aposenta. Quem ganha mais, contribui mais, porque recolhe sobre um montante maior. E ela é solidária porque a tua contribuição, ela vai financiar o pagamento das contribuições que já estão sendo pagas, dos benefícios que já estão sendo pagos. Então, não necessariamente, não é uma previdência complementar que você deposita lá aquele dinheiro e rende. Não. Aquele dinheiro que você deposita naquele mês, ele vai ser usado imediatamente para arcar com a folha daquele mês. Conseguiu compreender, Fabiano? Complementando aí, doutora, eu acho que a importância desse debate, viu, Fabiana, é exatamente esse. O que é que ele aconteceu em nível federal, em nível estadual e também municipal, porque é um problema comum em todo o país. Nós temos, no caso do município de Boa Viagem. Então, é essa questão que precisa ser bem esclarecida. Não é uma questão política de lado A, de lado B ou de lado C. É um problema da população e dos seus servidores em especial, certo? Então, é por isso que o Bolsonaro pilotou uma reforma da Previdência, o governador Camilo, que é de uma política oposta à dele, também já fez no estado do Ceará, e todos os prefeitos, independente da sua filiação política, são obrigados a fazer, porque é uma coisa para o bem dos servidores. Não é uma questão de lado A, de lado B ou de lado C. No caso de Boa Viagem, o que é que nós temos? Nós temos 1.658 servidores efetivos e hoje nós temos 669 aposentados e 83 pensionistas. De como se pagam a esses aposentados e pensionistas? Eles recebem de duas fontes, como a doutora Isabel bem colocou. Uma é o desconto que é feito no próprio salário deles. E a outra é aquilo que a prefeitura aporta, coloca lá dentro. Hoje, pela proposta do projeto, o servidor vai ter de cada R$100, 14 repassado para esse fundo da sua própria aposentadoria. E a prefeitura, de cada R$100, repassa 25,62, ou seja, quase o dobro do que o servidor coloca. Então, é esse dinheiro que compõe o fundo. Aí, o que é que ocorre em Boa Viagem? Pelo levantamento, é isso que se chama cálculo atuarial, é você fazer a projeção de como esse fundo vai estar daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10, etc. No caso de Boa Viagem, daqui a 5 anos, cerca de 300 pessoas estão completando o tempo da sua aposentadoria. Então, praticamente metade da quantidade atual de aposentados vai entrar para receber também desse fundo. E nos próximos 10 anos, esse número dobra. Então, ou o município se senta para debater essa questão com seriedade e resolve desde logo essa conta, ou ela vai estourar. E acontecerá, Deus queira que nós não torcemos por isso e acreditamos
que não acontecerá em Boa Viagem, mas exemplos nós temos no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, os aposentados ficaram sem receber, exatamente por conta disso. Então, porque não se tomou a iniciativa e as providências para resolver o problema. E aqui em Boa Viagem, esse projeto de lei visa exatamente isso, resolver definitivamente essa situação a partir desses novos parâmetros, que o município é obrigado a seguir por essa determinação superior de uma lei, de uma emenda constitucional, que agora é um texto da própria Constituição do Brasil. E os municípios, pelo artigo 30 da nossa Constituição, fazem legislação suplementar. Ele não tem a possibilidade de ir fora dos limites da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Ele suplementa as Constituições Federal e Estadual. Ele não pode ir além disso. É por isso que o município está dentro desse cercado e é obrigado a se enquadrar nessa realidade. Então, é esse o grande desafio. Primeiro, o município ter recursos para poder pagar os seus aposentados. E quem tem seriedade, responsabilidade, respeito ao servidor, vai procurar resolver o problema e não fazer um discurso fácil e aparentemente agradável que depois vai se transformar num grande pesadelo para o servidor. Essa que é a questão número 1. A questão número 2, o limite de 14% também está estabelecido pela Constituição, pela emenda constitucional. Não é o município que quer chegar a 14% do servidor. É a regra dessa emenda constitucional, número 103, que está expressamente colocando no seu artigo... Qual é o artigo, doutora? Se eu não me engano aqui... Está no artigo 11 e está no artigo 9º da lei, da emenda. Da emenda constitucional. Em dois locais da emenda está expressamente colocado essa obrigatoriedade de ter que ir para 14%. Aí vem as outras questões que o pessoal coloca. Primeiro, as pensões. Por que a pensão por morte foi dito de maneira equivocada que a pensão por morte ia ser reduzida para 50%? Mentira, isso não é verdade. Simplesmente a emenda disciplina 50% dela vai para o cônjuge e os outros 50% para os demais dependentes. Essa é a regra que a emenda está estabelecendo, porque a pensão por morte não é só para o cônjuge, mas é para os dependentes do falecido. Essa questão precisa também ser esclarecida. Por exemplo, numa família em que o marido falece, vai a óbito, e fica a mulher e 5 filhos, a mulher recebe 50% do valor e cada filho recebe 10% do valor. É isso que está no texto da lei, e não diferente. Quem estiver dizendo de outra forma, não está dizendo o que está no projeto. Está dizendo algo que está fora do projeto. A questão da tutela, o senhor falou sobre 50% para pensionista, para a viúva, e 50% para os filhos. Os filhos sendo menores de idade, então a mãe passa a ter a tutela e receber os 100% para manter a casa, é isso? Correto. Me permita, Bonfim, por favor, só para esclarecer de fato isso daí. Na verdade, o que ocorre de acordo com o texto constitucional, 50% já é garantido, 50%. No texto constitucional, 50% de quê? De um cálculo que é feito, de uma média aritmética de 100% do último ano contributivo do servidor. Na nossa reforma, nós colocamos do último salário do servidor. Nós não sujeitamos nem ao servidor passar por qualquer tipo de diminuição salarial, porque quando você leva para a média aritmética de salários, ele por si só reduz. No nosso projeto, é apenas a divisão da cota familiar. E como é que fica? 50% garantido para aquele benefício e 10% por dependente. Entra como dependente
também a cônjuge e os filhos, num limite de até 100%. Vai completando a maioridade previdenciária, que ainda é com 21 anos, aquele filho que é menor, vai saindo. A cota parte dele, ela é redistribuída para os que ficam. Entendeu, Francisco José? Ou não? Ótimo. Então, no caso de dois filhos, só para tirar essa dúvida, doutor, só para tirar essa dúvida, no caso de a aposentadoria, como você falou, doutora, 50% vai para exatamente a pensionista. No caso de quem tem dois filhos. Só para explicar. Não, por exemplo, quem tem 2 filhos é 50%, 50%. A primeira dependente, a cônjuge. A segunda dependente é o primeiro filho. Terceiro dependente, o terceiro filho. Então, soma 80% da última remuneração daquele servidor vai ser pago a título de pensão por morte. 80% da renda da última remuneração daquele servidor vai ser pago a título de pensão por morte. Se for completando a maioridade previdenciária, esse valor ele é redistribuído. Outra coisa, não existe eu vou pagar a mulher, vou pagar o filho, cada um numa conta. Não, se ela for responsável pelo aquele filho menor, é tudo numa conta só, um único contra-cheque, um único provento, um único lançamento de provento. Quando o filho completa a maioridade de 18 anos e ele quiser separar o pagamento, a cota parte dele é calculada e ele pode abrir uma conta específica para isso. Entendeu? Como é que está no âmbito federal? Eles pegaram 50% do cálculo feito do benefício. O cálculo feito é o seguinte: eles pegam a média aritmética dos últimos 12 meses de trabalho, média aritmética simples, vezes 12, dividido por 12, o salário daquele servidor. Isso por si só diminui. E eles aplicam esse percentual sobre esse cálculo da média. Então, Francisco José, se você tiver ganho um salário em janeiro e R$3.000 em dezembro, e que Deus te defenda, você falte em janeiro vindouro, o cálculo vai englobar aquele salário pequeno que você recebeu lá no início, lá dentro dos 12 meses. Isso se fosse no caso do âmbito federal. O nosso não. O nosso é qual foi o teu último salário? É aplicado sobre o teu último salário. O último salário como servidor público. Compreendeu? Então, essas... Pois não, doutor. Pode falar. Essas questões nós estamos falando, doutora, para pessoas que ganham salário mínimo. A maioria esmagadora que está nos acompanhando neste exato momento, a prefeita Aline Vieira sabe disso, né? As pessoas que estão em casa, que são servidores, a maioria ganha salário mínimo. Então, tudo isso... O salário mínimo, ele é garantia constitucional. Eu ganho o salário mínimo, então o meu cálculo deu abaixo do mínimo, o meu mínimo é garantido constitucionalmente. É isso que a gente... benefício abaixo do mínimo. Prefeita Aline, é isso que a gente quer exatamente poder passar para as pessoas que estão em casa, a forma e o termo técnico, mas de forma muito clara. E eu acredito que a senhora, quando convidou aqui a imprensa e os advogados, a doutora Isabel, que é do IPM, o doutor Júnior Bonfim, que é um grande causídico, para poder que as pessoas tirem essas dúvidas e saibam que o mínimo, o nome já está dizendo, é mínimo, a pessoa não vai ser prejudicada se ela ganha salário mínimo, não é isso, prefeito? Sim, e é importante que a gente vá desmistificando aí algumas inverdades, algumas partidarizações, algumas mentiras mesmo, que vêm sendo defendidas por pessoas que têm interesses político-partidários, que estão aí pensando na eleição daqui a pouco e começam a fazer um discurso fácil, né, querendo convencer o público de que esse projeto é algo nocivo, é algo que vem para prejudicar o contribuinte. E de forma alguma. Pelo contrário, as regras que estão sendo propostas aqui pelo município de Boa Viagem, elas são profundamente mais suaves do que o que foi colocado para a reforma da Previdência nacionalmente.
Tudo aquilo que a gente pôde intervir para que não pesasse para o servidor foi feito. Como, por exemplo, os cálculos de idade, de aposentadoria, de tempo de contribuição, que tiveram modificações no texto da PEC, mas que o município pôde optar por não utilizar, foi feito. A gente preferiu não mexer nesse cálculo para que a gente não tivesse aí, ninguém viesse a ter prejuízos. Mas a verdade é que nós somos obrigados realmente a fazer essa reforma sob pena de sacrificar o Instituto de Previdência do município e, a partir do sacrifício do IPM, também mais adiante, isso não é uma coisa que acontece a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, esses servidores virem a ser prejudicados por essas pessoas que estão aí fazendo esse discurso fácil, dizendo que estão defendendo, quando, na verdade, defender significa pensar no futuro dessas pessoas. Quem é contribuinte da Previdência hoje não vai precisar dela agora, provavelmente, mas daqui a alguns anos vai, e ela precisa estar fortalecida, sadia e saudável, para que ela possa realmente amparar essas pessoas quando elas, no seu legítimo direito, vão aí fazer a sua aposentadoria. Esse é o grande ponto que a gente precisa enxergar, que precisa debater com muita seriedade. Eu convido a população para que a gente faça um debate sério, um debate sem paixões, um debate enxergando o futuro de cada pessoa, enxergando o futuro do nosso IPM. Sabe, Francisco, e a todos que nos assistem, é fundamental que, nesse momento, a gente tenha responsabilidade. O doutor Bonfim colocou na fala dele um ponto que é fundamental. Houveram estados e municípios que não pensaram nisso em tempo, e, no instante que não pensaram isso em tempo, agora estão pagando um alto preço por isso, como foi o caso do Rio de Janeiro. Que está precisando aí até das intervenções federais para poder conseguir tocar a máquina administrativa. Isso é que a gente tem que pensar agora, porque se a gente pensa agora e resolve agora, a gente está garantindo um futuro mais seguro e mais tranquilo para todos os servidores. E esse realmente é o nosso objetivo. Olha, você veja bem, ao longo dos últimos anos, o IPM vem sendo muito sacrificado por algumas outras gestões que passaram e que não tiveram esse olhar respeitoso pelo Instituto de Previdência. Houve uma lei que passou pela Câmara no ano de 2012, a Lei 1164, inclusive que autorizou ao Poder Executivo da época, do gestor anterior, de retirar recursos do IPM para utilização de custeio dentro do município. Então, o que aconteceu naquele momento? O recurso que era do IPM foi retirado do IPM e criou aí um déficit atuarial, que a doutora Isabel falou há pouco tempo, que colocou realmente o IPM numa condição de não poder ter alíquotas mais baixas. É preciso que se enxergue o IPM com respeito, com responsabilidade, com zelo, a partir de já, para que nos próximos anos não se tenha aí nenhum risco para um instituto que significa muito para muitos servidores. Boa Viagem tem mais de 3 mil servidores. Então, é preciso que essas pessoas sejam enxergadas, que o futuro dessas pessoas seja tratado com zelo. Não é hora para discursos fáceis, não é hora para se estar fazendo política partidária, é hora de pensar realmente quem precisa do Instituto de Previdência do município. É interessante, viu, Francisco, você colocou aí com muita propriedade a situação das pessoas que ganham um salário mínimo. E é importante deixar bem claro que no artigo 25 do projeto de lei, essa incidência dos 14% não vai para aqueles que ganham um salário mínimo. É só a partir de 2 salários mínimos para cima. Ou seja... Para inativos, doutor Bonfim, para inativos. Exatamente. Para os aposentados que ganham abaixo de 2 salários mínimos, não há essa taxação
dos 14%. É bom que isso fique bem claro, que o pessoal que recebe um valor menor não está sendo sacrificado. A cota de sacrifício é daqueles que têm uma renda um pouco maior, dentro do total dos servidores. É um ponto importante. Outro ponto importante, jogou-se que o auxílio-doença estava diminuindo. Por quê? Porque ele está fixado em 86%. Isso também é uma inverdade. Por quê? Porque o auxílio-doença ele tem uma natureza indenizatória. Portanto, não pode incidir taxação sobre ele. A pessoa recebe livre. Isso, por que foi estabelecido 86%? Ora, se alguém recebe R$1.000 assim e como hoje... o salário maternidade, né, doutor Júnior? Sim, assim como o salário maternidade. Eles deixaram de ser benefícios previdenciários e passaram a ser benefícios estatutários. Significa que não é mais pelo ente, é pelo município. Só fechando aqui a questão do auxílio-doença, por que é 86%? É para que aquela pessoa receba igual a quem está na ativa. Se eu estou na ativa e recebo 1.000, e desses 1.000 desconta 14%, eu só recebo 860, que equivale a 86%. Então, é por isso que o auxílio-doença é 86%, que é para a pessoa que está fora não receba mais do que quem está na ativa. Certo? É esta a razão. Então, são essas ponderações que precisam ser, esses esclarecimentos que precisam ser feitos para que ninguém seja vítima de má-fé ou de qualquer tipo de abordagem equivocada. Igualmente, a questão da aposentadoria aos 75 anos. Eu vou pedir, inclusive, para a doutora Isabel explicar agora. Está se dizendo, a pessoa aos 75 anos mudou, agora vai ser prejudicado. Isso não é verdade também. Doutora Isabel pode até explicar. Pronto. A questão do auxílio-doença e do salário maternidade ficou claro, Francisco José, Fabiano? Ficou? Sim. Pronto. A questão dos 75 anos de idade, o que acontece? Trata-se de uma aposentadoria compulsória. O que é aposentadoria compulsória? É quando o servidor ele é obrigado por lei a se aposentar. Qual é o perfil? Nós temos algum servidor até agora? Não. Porque qual é o perfil do servidor público? Completou o tempo de contribuição e a idade necessária, ele já está pedindo aposentadoria. Contados nos dedos os servidores que querem continuar, né, na ativa e vão fazer jus do abono de permanência. Não é o caso. Só que acontece que a pessoa, às vezes, faz o concurso com uma maior idade e demora a completar o tempo necessário. Esses 75 anos é o limite da lei para você estar na ativa. Portanto, você vai ser aposentado. E você vai ser aposentado, o seu cálculo vai ser feito de acordo com o número de anos que você contribuiu. Primeiro, hoje, só se aposenta servidor com, no mínimo, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. É requisito básico. Filha, mãe, vai poder cantar. É requisito básico. Eu tenho que ter, no mínimo, 10 anos no cargo. Só que o servidor já tem 75 anos e tem 15 de contribuição. Só tem 15 de trabalho. Eu não posso aposentar esse servidor como se 30 ele tivesse. Porque é injusto com o servidor que completou e que pagou os 30 anos. O que vai ser feito? E o que é que o nosso artigo 66 do Estatuto prevê que não foi mudado? A regra para a aposentadoria é a média aritmética das 80% maiores contribuições de toda a sua vida contributiva. Se aquele servidor com 75 anos contribuiu 15 anos, a média aritmética vai ser feita 80% das maiores contribuições dele, é feita uma média aritmética, dividido pelo número de dias, aquilo ali vai corresponder ao benefício dele. Entendeu? O que é ele vai se aposentar como integral? Não, ele vai se aposentar como é a regra de todo mundo.
de acordo com o cálculo do artigo 66, que é o artigo vigente hoje, de acordo com o Estatuto, e que não foi modificado na reforma. Compreendeu, Francisco José? Doutora Isabel, isso seria um caso excepcional, até porque... Excepcional, até porque, assim, como eu te falei, nós não temos no nosso quadro hoje nenhum servidor que a gente tenha que aposentar compulsoriamente. Porque, como eu te disse, o perfil do servidor eu quero logo que complete, faça aí a minha conta, se eu completo logo os 30 anos, ou então, vamos lá, a minha idade. Eles querem se aposentar logo, entendeu? Doutora Isabel, no caso, hoje Boa Viagem conta com 2 tipos de servidores. Servidores que são assegurados pelo INSS e servidores que são assegurados pelo IPM. Eu acho que os contratados, os cargos comissionados, mas no caso do efetivo ele está ligado diretamente ao IPM. Existe 2 formas de desconto em folha, vamos assim ligar direto, né? Linkar direto para as pessoas que estão em casa. Existem 2 formas de desconto. Haveria uma forma de deixar a coisa igualitária ou a lei não permite isso? A lei não permite, porque como é que funciona? Existe o funcionário que prestou, o servidor, que prestou concurso público, então esse daí é por lei, servidor público e está vinculado ao regime adotado pelo ente. No caso do município de Boa Viagem, nós temos regime próprio de previdência. Então, aquele servidor, obrigatoriamente, ele vai ter de se vincular ao regime próprio de previdência. Existem os servidores contratados. Eles recolhem e contribuem para o INSS. Entendeu? Ele não recolhe, ele recolhe INSS porque é a ele que ele é vinculado. Ele é vinculado ao INSS, não é vinculado ao IPM. Ok. Prefeita, há uma preocupação, acredito que da administração como um todo, até para explicar isso, mas também para debater diretamente com os vereadores, vai ser formada uma comissão para conversar, para entender, porque eu ouvi alguém já falando que está apostando que esse projeto não passa lá na Câmara Municipal. Bom, Francisco, eu tive uma conversa com o presidente da Câmara na semana passada, antes de apresentar o projeto de lei, e nessa conversa falei para ele da necessidade, né, de haver um debate institucional, de realmente a gente poder tratar todos os temas, porque a gente sabe que muitas vezes os vereadores também podem não ter o conhecimento total, conhecimento técnico, na verdade, é um assunto muito específico, né? É muito da área do jurídico, e não obrigatoriamente todos os vereadores têm o conhecimento total do que é que significa o projeto, de como são esses cálculos de previdência, enfim. Portanto, nós entendemos que é uma necessidade realmente que esse tema seja debatido de uma maneira séria, de uma maneira técnica, de uma maneira justa. Portanto, eu tive esse contato com o presidente da Câmara na semana passada e ele se comprometeu em articular uma reunião com todos os vereadores e os representantes aqui da Prefeitura para que a gente possa fazer esses esclarecimentos, responder às dúvidas, enfim, eu vejo que é muito necessário realmente que esse debate aconteça de uma maneira clara e transparente, que não é hora de partidarizar essa discussão, é hora de se solidarizar pelo servidor público, né? Portanto, eu aguardo essa data que o presidente se comprometeu comigo em marcar, para que a gente possa ter também um momento com todos os componentes da Câmara Municipal. Eu acho que, de preferência, que houvesse até uma audiência pública, porque, de fato, é um tema de grande relevância e que precisa ser tratado. É claro que o resultado final da votação, ninguém pode dizer, eu não sei como vai acontecer. Mas é preciso que fique claro quais são os riscos que o servidor público corre caso esse projeto não venha
a ser aprovado pela Câmara Municipal. Do ponto de vista de gestão, nós aqui, Prefeitura Municipal, cumprimos a lei, a determinação da emenda constitucional e das portarias decorrentes dela. Nós aqui cumprimos, entregamos em tempo o projeto de lei com as alterações conforme obriga a emenda constitucional. Porém, essa discussão, é óbvio, precisa passar pela Câmara e precisa passar de uma maneira bastante cidadã, bastante clara, para se saber realmente quais são as opções que se está tomando. Porque me preocupei um pouco, porque de ontem para cá começou-se um discurso e uma exploração de notícias falsas, mais uma vez. De dizer que o projeto tem artigos e coloca determinadas dificuldades para o servidor, que aqui no próprio debate você já está vendo serem esclarecidas. Então, é muito importante que todos os vereadores e que também todos os interessados, os principais interessados, que são os servidores públicos municipais, tenham o conhecimento e a dimensão do que efetivamente significa a reforma da Previdência e o que efetivamente isso implica em suas vidas, Passando ou não passando, as implicações existem. Doutora Isabel, querido. A pergunta é interessante, eu acredito que seja importante também para a gente colocar aqui no debate. Existem prazos para que isso seja colocado em prática. Nós podemos falar sobre quanto tempo isso é imediato após a aprovação pela Câmara Municipal e recebendo a sanção da prefeita Aline Vieira, ou isso pode também pegar alguns funcionários. Acho que a senhora entendeu a pergunta. Entendi. Funcionários que já estão há mais tempo no serviço, outros que são mais novatos. Entendi. A sua pergunta eu vou dividir de duas formas. Existem, Okay. Sim, prazos para a gente dar seguimento a algumas partes e outras já estão vigendo. Mas eu acho que a sua pergunta foi: existe alguma regra de transição ou todo mundo vai cumprir logo, né? Foi mais com base em regra de transição, né? Okay. Primeira coisa, existe o prazo tributário que se chama noventena. Antes de eu mexer em qualquer tipo de alíquota previdenciária, modificar a alíquota previdenciária, eu tenho que cumprir um prazo mínimo de 3 meses para ela começar a viger, para ela entrar em vigência. Então, assim, no caso, a alíquota, após a sanção, ela teria o vacatio legis, que a gente chama, o prazo para entrar em vigor somente 3 meses depois. Existem as normas de aplicabilidade imediata que já estão valendo. O salário maternidade e o auxílio doença já não fazem parte do ente, já tiveram que passar automaticamente não já fazem parte do IPM, já passaram automaticamente o pagamento a ser feito pelo ente. Então, isso aí já está acontecendo, porque tem aplicabilidade imediata. Agora, quanto os servidores vão passar por alguma regra de transição, por não se tratar de aposentadoria, por não mexer em vou completar a idade daqui a 2 meses, ou vou completar o tempo de contribuição daqui a 2 meses, não existe, já começa a valer. E, inclusive, as regras de transições previstas na lei federal, elas só se aplicam tão somente às aposentadorias. As aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Não existe pensão por morte com regra de transição. A pensão por morte vai se valer da data do óbito. A data do óbito foi antes da sanção, ela pega as modificações, ela não pega as modificações que foram feitas. Foi depois da sanção, já começa a valer. Compreendeu? Aquela regra de transição que você está perguntando, X funcionário vai aplicar para determinado funcionário ou não, apenas para aposentadorias. E nesse caso, nós não tratamos de aposentadorias. Então, a data limite é a sanção. Começa publicada a lei, quem vier precisar de auxílio doença, salário maternidade, já vai. E quanto à noventena da alíquota, nós temos que cumprir. Então,
nós temos 3 meses para 90 dias, na verdade. 3 meses é uma coisa, 90 dias é outra. 90 dias para colocar a alíquota vigente. E é importante ressaltar também que nesse projeto, diferente do INSS, e até do IPEC aqui no estado do Ceará, no caso do estado do Ceará, nós não estamos alterando idade de aposentadoria, não estamos alterando essa questão de tempo de serviço, né? Como foi dito lá atrás, não houve esse tipo de mudança na proposição que foi feita. Portanto, a regra de transição ela é muito mais nessa linha de quem está calculando o seu tempo de aposentadoria, de como fica essa regra, porque a pessoa teve aí um tempo de contribuição dentro de uma norma e outro tempo de contribuição dentro de outra norma. No caso de Boa Viagem, não existe essa modificação. Permanece a mesma idade, permanece o mesmo tempo de serviço. Portanto, quem estiver amparado pelo IPM não vai sofrer esse tipo de modificação. Portanto, essa regra de transição aí, como você bem perguntou, ela talvez não se aplique tanto, né, para cá. De fato, a reforma aqui é bem mais suave do que foi a do INSS. Eu quero pedir um parênteses, porque, tendo em vista, prefeito, um compromisso agendado meu, eu vou ter que me ausentar da sala. Então, quero agradecer a todos, certo? Agradecer o pessoal da imprensa pela participação, minha colega doutora Isabel, agradecer a prefeita Aline Vieira, que assume uma postura ativa e altiva nesse processo, ao invés de se esconder do debate, se apresenta para ele e, com isso, engrandece aquilo que é mais importante para uma comunidade, saber o seu próprio destino. Então, eu quero parabenizar todos vocês e pedir licença, saio comovidamente feliz desse momento e acredito que as pessoas que tinham alguma relutância, que tinham alguma dúvida, serão, ao longo dos debates que ocorrerão, porque este não é o único, outros se sucederão, deverão ficar plenamente esclarecidas e, com muito orgulho, saber que Boa Viagem, diferentemente de em outros locais, está tomando as providências mais favoráveis ao servidor e, com isso, garantindo o seu futuro de maneira mais segura. Portanto, eu creio plenamente que o Legislativo Municipal boaviagense irá aprovar essa lei, porque é um imperativo para o futuro dos nossos servidores. Muito obrigado a todos vocês e me despeço nesse momento, tendo em vista que o dever me convoca para um outro momento ali, um outro compromisso. Obrigada, doutor Bonfim, pela sua contribuição. Foi realmente muito produtiva, e vejo que nós temos aí uma necessidade cada vez maior de esclarecer dúvidas. Por isso, nós criamos aí um canal da Procuradoria para que aquele servidor que tenha dúvidas sobre o projeto, enfim, qualquer pessoa que precise de mais informações, nós estamos disponibilizando esse canal aqui, que é o número DDD 88, o número 988244298, para que as pessoas possam se comunicar, inclusive pelo WhatsApp, e tirar suas dúvidas aí com os advogados aqui da prefeitura, e que, a partir daí, a gente possa realmente cada vez mais ampliar esse debate, esclarecer o debate, porque é claro que quanto mais claro forem as ideias, quanto mais claras forem as argumentações de ambos os lados, nós vamos poder aí afastar
qualquer possibilidade de obscuridade dentro desse debate. A obscuridade, a falta de informações, ela é profundamente nociva e pode levar a decisões equivocadas. E a transparência, a clareza nas ações, nas posições e nas informações, ela, sem dúvida, concede a todos uma melhor condição de escolha e, certamente, aí, mais assertividade nas decisões a serem tomadas. Eu vejo também que nós estamos aqui já meio que extrapolando o nosso tempo, né? A reunião ficou marcada até o meio-dia e nós já são 12:06. Portanto, eu vejo que se houver mais alguma pergunta por parte da imprensa, dos repórteres, a gente está à disposição para responder, mas talvez fosse o momento também de a gente encerrar essa primeira etapa do debate e, claro, deixar sempre aberto para que hajam outras e outras etapas e que esse debate realmente possa permear a sociedade e que possa acontecer com responsabilidade. Esse sempre foi o ponto. Bom, eu agradeço. Francisco, só para complementar, para a gente encerrar, doutora Isabel, a senhora estima que até quando a prefeita esteja sancionando esse projeto, a sua aprovação, só para finalizar? Não, então logo o projeto seja aprovado, não demora tanto, né? Os autos volta, o processo ela sancione de imediato. Não tem porquê, se não tiver nenhum tipo de emenda, alguma coisa, não tem porquê ela demorar, não. Então, logo seja aprovado, será publicado. E o prazo regimental da Câmara para tramitação de qualquer projeto de lei, salvo engano, me corrija se eu estiver equivocada, doutora Isabel, mas é de 45 dias. É o prazo máximo para a tramitação de projetos. Então, nós imaginamos que isso deva acontecer nos próximos dias, no mais tardar até o próximo mês. Ok. Prefeita, parece que há uma relutância muito forte contra o projeto já nas comissões. Então, é hora de fazer com que o projeto realmente seja colocado com mais clareza, não só para a população, principalmente, explicar os pontos de forma necessária para que não haja nenhuma dúvida e até mesmo os vereadores que compõem as comissões tenham a clareza sobre o projeto. Sim, é claro. Francisco, é claro que nós sabemos também que a aprovação do projeto ela não é obrigatória, né? Pode a Câmara entender não aprovar o projeto. E só que é preciso que cada servidor que realmente terá sua vida influenciada por este resultado, compreenda, não é? E cada vereador também que vai dar seu voto, compreenda o que é o projeto e quais são as implicações de aprovar e de não aprovar, né? As implicações que isso vai trazer para os servidores públicos. Então, essa responsabilidade é que a gente precisa, né, ter muito clara. Nós aqui, enquanto prefeitura, tínhamos e temos a responsabilidade em apresentar o projeto de lei. Por quê? Porque está regulamentado, nós somos obrigados, né? A bem da verdade, quem é que gosta de fazer reforma de previdência? Isso é um assunto espinhoso que normalmente se evita, né? Porém, nós não temos a opção de evitar, porque nós somos obrigados pela emenda constitucional e que, inclusive, estabeleceu o prazo de 31 de julho para que os institutos de previdência, os municípios e os estados que têm instituto de previdência apresentem seus projetos de lei à Casa Legislativa correspondente. Então, nós aqui, enquanto executivo, cumprimos a nossa obrigação legal em apresentar o projeto de lei. Tá? Agora, realmente, cabe à Câmara Municipal fazer esse debate, né? E, claro, cabe a todos nós ter responsabilidade para com esse debate. A responsabilidade que significa a aposentadoria de vários servidores que estão hoje ativos, contribuindo
com o Fundo de Previdência do município. Isso é algo imperativo que precisa estar acima de qualquer bandeira partidária, que precisa estar acima de qualquer paixão política. Nós estamos discutindo o futuro do servidor público, né? Eu vi até em redes sociais assim, a reforma da Previdência da prefeita. Não, de modo algum. Essa reforma da Previdência, ela vem de cima para baixo, foi uma reforma votada no Congresso Nacional. Os estados e municípios que têm Previdência, eles são simplesmente obrigados a se adequar a esse sistema de Previdência, né? Haja visto que aqueles que não têm Previdência própria já estão regulamentados pelo INSS e essa regulamentação já está acontecendo da forma que foi votada no ano passado. Veja bem, o servidor municipal, o funcionário do município que é contratado, que contribui para o INSS, ele já está sob essa regra. Ele já está há bastante tempo sob essa regra. Nós estamos discutindo aqui como proteger o máximo possível aquele servidor estatutário que contribui para o IPM. Por quê? Porque a regra do IPM pode ser, e é isso que a gente defende, que seja bem mais suave do que a regra que está vigorando hoje para o INSS. Esse é o grande ponto da discussão. Então, é aí que a gente precisa mostrar realmente à população, e é claro, o que for definido, nós aceitaremos e trabalharemos dentro do que for definido pela Casa Legislativa, sem dúvida. Agora, fico na segurança e com o coração tranquilo de que estou cumprindo o meu dever de gestora, a minha obrigação legal de gestora, em trazer esse debate à tona com responsabilidade, sem fazer aí nenhum juízo partidário sobre isso. O nosso pensamento é dar garantias reais ao servidor público municipal de que ele vai poder sim, ele ou ela vai poder sim, ao final da sua jornada de trabalho, ter a garantia da sua aposentadoria. Esse é o grande ponto. Não podemos colocar em risco o futuro do servidor público, o futuro do contribuinte do Instituto de Previdência do município. Essa é, sem dúvida, a maior conquista de um trabalhador ao longo da sua carreira. É ter a segurança de que vai completar sua carreira e será amparado pelos seus direitos. Então, isso é inarredável. Perfeito. Esse projeto, ele vai passar por algumas modificações, emendas. O que a senhora espera, mais ou menos, né? E como essas emendas elas devem ser acatadas pela sua administração? Bom, desde o início, quando da formulação do projeto ainda, nós, inclusive, tivemos uma conversa inicial com o sindicato, principalmente o sindicato do professorado aqui de Boa Viagem, né, para apresentar, pedimos o diálogo com eles, pedimos para que eles opinassem sobre o projeto, e, infelizmente, a resposta que nós tivemos foi de que eles não tinham interesse em discutir esse assunto, né? Então, nós, como pessoas que temos a obrigação de conduzir esse trabalho, de encaminhar esse projeto até a Câmara Municipal, nós o fizemos realmente da maneira que a gente pôde ver mais suave. O objetivo, como eu disse anteriormente, é que a gente possa trazer essa transparência a todos os servidores. Estamos à inteira disposição da Câmara Municipal para pactuar. Eu acho que, se houverem emendas que venham a contribuir e que venham realmente a melhorar o projeto, elas são profundamente bem-vindas, desde que, é claro, que estejam também em consonância com a regulamentação superior, que é a emenda constitucional. Nós temos toda a abertura para aceitar e acatar emendas que venham a contribuir para a melhoria do IPM, sem sombra de dúvidas. Doutora Isabel, só de forma bem clara. Eu só queria fazer
um adendo aqui na resposta dessa pergunta que você fez em especial, porque nem tudo pode ser objeto de emenda. Por exemplo, a alíquota não pode ser objeto de emenda. Por quê? Porque é imposta pela 103. Entendeu? A mínima é 14%. Estamos e estivemos sempre abertos ao debate, inclusive, como bem falou a Aline, antes de o projeto ser enviado, nós sentamos com o presidente da APEOC e intermediado pelo vereador Serginho, que também é servidor público, né? Sentamos, apresentamos, será enviado esse projeto e tal, e a gente queria ouvir algumas sugestões, o que vocês poderiam propor, etc. E a resposta, conforme a Aline bem confirmou, é que não vão sentar e que não tinham propostas iniciais e que vão ser contra. O que é que eu peço? A Aline bem falou. Nós estamos à disposição da população, das comissões, dos vereadores, para esclarecer, qual é o ponto que você tem dúvida, o que você quer que seja esclarecido. Olha, eu não entendi, porque realmente a matéria previdenciária, ela não é de fácil entendimento. A pessoa lê 10 vezes aquele artigo e não consegue compreender. Aí é onde a gente tenta facilitar esse entendimento, entendeu? Agora, ser contra, porque eu vou ser contra, sem fundamentação legal para isso, ou ser contra, sem nem ao menos ter lido a emenda constitucional 103, é que fica inviável. Porque quando uma pessoa afirma que o município ele tem a discricionariedade de agir, ele, no mínimo, não leu a emenda 103, que é expressa e que traz expressamente aquela obrigação ao município. Então, assim, vamos ser contra, mas vamos fundamentar, vamos conversar, vamos dialogar, e nós estamos sempre a dispor para isso. E também, e principalmente, esclarecer ao servidor que nós não estamos do lado contrário. Como a Aline bem frisou, o objetivo principal aqui é fazer que o IPM se sustente daqui a 5, 10 anos, entendeu? Nós não temos interesse nenhum de prejudicar o IPM, nem podemos. Agora simplesmente tem que bater a conta. Se não bater, fecha. E a lei prevê a extinção também do regime próprio. Sobral teve seu regime próprio e não vingou. Voltou todo mundo para o INSS. Então, quer dizer, nós temos no estado do Ceará municípios de grande porte que poderiam sustentar um regime próprio e que não fizeram. Então, para não corrermos o risco da possível extinção, que não é de todo inexistente, existe, a lei prevê que pode existir, é que a gente coloque em discussão para a gente projeto, entendeu? E lembrando também, Isabel, é importante fazer esse adendo, que as regras do regime geral, ou seja, do INSS, são profundamente mais duras do que as regras do IPM. Portanto, a começar pelo cálculo. Volta ao regime geral de previdência, volta ao INSS, as regras aplicadas aos servidores públicos municipais vão ser as regras estabelecidas pelo INSS, que são, como disse, profundamente mais duras do que a do IPM. O que se quer é salvaguardar o Instituto de Previdência do município para que ele seja também uma salvaguarda maior para o servidor público. Essa responsabilidade precisa vir à tona. Doutora Isabel, quanto à questão do auxílio maternidade e o auxílio doença, que o doutor Júnior falou anteriormente, vocês já citaram, ele deixa de ser uma regra para o Instituto de Previdência do município. Então, a obrigatoriedade de fazer esse pagamento, ele é exatamente da prefeitura, é isso? Exatamente, inclusive essa regra aí teve aplicação imediata. O que significa isso? A emenda ela foi aprovada no dia 13 de novembro de 2019. No dia 14 de novembro de 2019 já estava valendo. O meu instituto, ele não poderia arcar com o pagamento de quem recebia auxílio-doença e nem salário-maternidade. Eles foram, os que estavam vigentes foram para a folha doente, entendeu? Foram para a folha doente.
no caso, prefeita, quem é regido pelo INSS fica assegurado pelo INSS. Mas se for assegurado pelo IPM, a responsabilidade passa a ser da prefeitura, o que acaba gerando um gasto a mais. Doutora Isabel pode responder melhor. Exatamente. Isso implica diretamente no aumento da folha, porque uma coisa que ela não tinha a obrigação financeira de arcar, agora ela passou a ter. E, inclusive, esse gasto que foi imposto pela emenda constitucional não estava previsto na nossa lei de orçamentos. Compreende? Ela teve que absorver, não democraticamente, imposto pela emenda, um gasto que ela não tinha previsão para aquilo. Porque entrou logo imediato, começou a funcionar, está valendo. Então, ela já teve que arcar com o pagamento daqueles funcionários, sim, cada um na sua secretaria. Quem é servidor que está recebendo auxílio, salário maternidade pela saúde, vai para a Secretaria de Saúde. Quando do IPM é todos, no montante só, IPM paga, pronto. Conseguiu compreender, Francisco? Sim. Prefeita, eu gosto muito do debate, gosto muito da conversa, me desculpa aí, a gente acaba esticando um pouco mais o assunto, mas eu acredito que são perguntas que as pessoas também têm dúvidas. A senhora falou sobre a questão da APO, que o pessoal não quis debater sobre o tema, disse que vai ser totalmente contra. Eu pergunto o seguinte, se for, porque é uma categoria muito grande, a categoria de professores aqui do nosso município, se houver a formação de uma comissão aí de 5, 10 professores que realmente queiram fazer algumas mudanças, ajudar a administração a fazer algumas mudanças, algumas emendas dentro, lógico, respeitando a Constituição. Esse grupo de professores pode ser recebido por vocês para debater sobre o tema? Com toda certeza, Francisco. Nós estamos inteiramente à disposição. Agora, é preciso compreender que, uma vez encaminhada à Câmara o projeto de lei, o município não pode mais alterá-lo. Mas a Câmara pode fazer emendas, pode fazer o debate, e nós estamos à inteira disposição para contribuir com isso. Entendo também que não só a categoria do professorado, foi colocado aí a categoria do professorado por conta de ser realmente o maior número de servidores, né, aqui do município. Porém, existem outras categorias também que estão contempladas e que podem e devem ser ouvidas. Nós estamos à inteira disposição para intermediar, para subsidiar, para discutir, debater com muito respeito a todos eles. Enfim, agora, de fato, alterações no projeto, na fase em que está, precisa ser feita através da Câmara Municipal por via de emenda. Eu me dou satisfeito. Muito obrigado, prefeita, doutora Isabel, os companheiros das emissoras, que estiveram também envolvidos nessa live. Também obrigado pela participação e a gente também fica aqui satisfeito. Eu vou finalizar também agradecendo pela oportunidade e me colocando a dispor para sentarmos, para conversarmos, para explicarmos. Sempre o diálogo sempre é bem-vindo, entendeu? Seja na Câmara, seja nas redes sociais, a gente está sempre aberto, sempre estivemos. O que você não estiver entendendo, que nos procure da melhor forma, a gente está aberto para tentar conversar da melhor forma. Obrigada pela oportunidade, Aline. Obrigada também a todos vocês. Eu acho que nós estamos aqui fazendo uma ação muito cidadã, que é fazer o bom debate. Isso é fundamental, isso demonstra respeito, e isso demonstra segurança das ações a serem tomadas. Então, a decisão está aí para ser tomada, não sou eu quem toma essa decisão, mas estou aqui à inteira disposição para contribuir profundamente para que o debate seja feito da melhor maneira e que Boa Viagem possa fazer a melhor opção para os seus servidores. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado. E uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, prefeito.